saudamos os moradores de Esteio com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ele por mais uma oportunidade que nos concede de anunciar a Sua palavra, tanto pelos louvores como pela palavra pregada que será anunciada nessa tarde, para aqueles que quiserem ouvir e derem ouvidos à palavra de Deus, para aqueles que atentarem para as Sagradas Escrituras, que podem livrar a alma do homem da condenação eterna, pode livrar o homem do juízo de Deus. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 4. Fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Jesus, Ele deu uma ordenança aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, verso 15. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus deu esta ordem para os seus discípulos para pregar, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas do que é que ele convence? A palavra nos fala que o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Jesus falou do pecado porque não credes em mim, do juízo porque vou, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Agora nós podemos entender pela Bíblia que se o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, o espírito do anticristo ele tem a função de distorcer a palavra de Deus. Quando a palavra ela chega no teu coração, muitas das vezes é por isso que, quem sabe, vem uma seta de desânimo, ou quem sabe você pensa, o pregador está falando coisas da sua mente. Mas a palavra ela é fiel e verdadeira, e o Espírito Santo é aquele que sabe para quem é que a palavra está indo, que sabe para quem é que a palavra está sendo direcionada. Porque quando nós paramos para pensar, o ouvido é dos sentidos, isso é um dos sentidos mais importantes para a salvação. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir palavra de homem, nem palavra de pregador ou palavra de qualquer autoridade. É ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a pregação. Logo nós podemos entender que o diabo ele batalha no teu ouvido, ele assopra bem no teu ouvido e cochicha dizendo: para quê? Se você ainda tem mais tempo. Jesus ele foi pregado por muito tempo. Dizem que Jesus ele está voltando, mas até agora não voltou. Não, isso é conversa do pregador. É isso que o diabo ele quer botar no teu ouvido. Mas é exatamente por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala: sabe porém isto, que nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, profanos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Os homens, eles iam querer distorcer a palavra de Deus, para que quando ela chegar no teu ouvido, ela não chegue pura, do jeito que ela é. Há muitos que distorcem a palavra de Deus para enganar o povo, que fazem da palavra de Deus um comércio, que usam a palavra para os seus próprios ganhos. Mas o homem, ele tem a palavra de Deus ao alcance. Se o homem, ele quer mesmo conhecer a Deus, ele não é enganado, porque a palavra fala: o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Mas conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Faltou conhecimento das Sagradas Escrituras, porque a palavra fala que nos últimos tempos haveria fome, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nos últimos tempos a palavra de Deus estaria escassa na terra. A palavra de Deus seria algo preciosíssimo. Haveria uma fome na terra, mas da palavra de Deus. Porque hoje em dia está cheio de templos, cheio de igrejas que pregam a palavra, mas poucas palavras de verdade, mas poucas pessoas estejam comprometidas com a verdade. Hoje em dia muitos pregam a palavra, muitos anunciam o evangelho, muitos dizem que Deus, Ele enviou seu Filho por amor, mas quantos são os que amam o seu próximo e anunciam a verdade para ele? Quantos são aqueles que apontam um erro para que o homem venha se converter? Quantos são aqueles que querem desviar as almas do erro? Mas muitos têm desviado as almas, mas do caminho da verdade. Muitos estão perdidos dentro da igreja, e muitos acham que estão certos, estão errados, porque a palavra de Deus, ela é o bem maior. A palavra de Deus, ela é o guia supremo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer doutrina de homem, acima de qualquer palavra humana. A palavra de Deus, ela subsiste de séculos em séculos. Mas os homens, eles têm tentado mudar a verdade de Deus em mentira, amando mais a criatura do que o Criador, que vive eternamente. Os homens, eles têm mudado a verdade, e é por isso que está cheio de gente presa, até mesmo dentro da igreja. Porque a palavra fala em João capítulo 8, verso 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade para o homem, o qual não se encontra em homens, em palavras humanas, em palavras bonitas, se encontra na verdade que dói, que quem sabe também machuca, na verdade que não vai agradar todo mundo, a verdade a qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio a este mundo e pregou a verdade, mas o diabo, ele é o pai da mentira, como está escrito em João capítulo 8, verso 44, qual fala: vós tendes por pai o diabo. E isso Jesus falando para os fariseus,
doutores da lei, aqueles que se achavam que eram os melhores, que sabiam mais da lei. Ele falou: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe por que é que Jesus está falando aquilo para os fariseus? Jesus, certa feita, os discípulos tinham se esquecido de se abastecer de pão. E Jesus ele fala: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Guardai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos pensaram que Jesus estava falando do pão, porque eles tinham se esquecido de pegar pão. Mas ele fala: guardai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus pregavam uma coisa, eles pregavam algo que estava certo, mas não viviam aquilo. Eles pregavam a lei, tudo certinho, mas não viviam a lei. E aquele que não vive a palavra faz-se mentiroso, porque a fé sem as obras é morta. É como o corpo sem o espírito. Glória a Deus. É assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Por isso que ele fala: vós tendes por pai o diabo. E o diabo, ele é o pai da mentira. E a mentira, ela entra por onde? Pelo ouvido. Então, é por isso que Paulo, ele fala, nos últimos tempos, haveria homens com comichão no ouvido, e amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Os homens não iam querer mais a verdade. Os homens não iam mais querer o espírito da verdade. Eles iam querer o espírito do erro. Iam querer um Deus fácil de se chegar a ele. Iam querer seguir a mentira. E é por isso que a palavra fala que Deus enviaria a operação do erro, para que acreditassem na mentira. É por isso que tem um monte de gente enganada, pensando que está servindo a Deus. Porque a palavra fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A luz, ela é o quê? Ela é a verdade. Porque a luz, ela manifesta as obras infrutuosas das trevas. É por isso que Jesus, ele veio a este mundo como a luz. Mas os homens não quiseram a luz, porque as suas obras eram más. E aquele que faz o mal não vem para a luz a fim de que suas obras não sejam manifestas. Mas aquele que faz o bem, ele vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, por quanto são feitas em Deus. É por isso que aqui o texto que eu li, 2 Tessalonicenses, verso 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? Não será assim a vinda de Cristo. A vinda de Cristo não será realizada sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo, ele ainda não se manifestou assim, sua manifestação plena. Mas no mundo opera o seu espírito, o espírito do anticristo, o qual João, ele fala que já está no mundo, o espírito do anticristo. Este espírito que, quem sabe, quando você ouve o pregador pregar, não suporta ouvir as palavras de Deus, porque as palavras, disse Jesus, não são minhas, mas daquele que me enviou. Sendo assim, sequer Cristo falava suas próprias palavras. Ele era a palavra de Deus, o verbo
vivo, se fez carne e habitou entre os homens. A palavra de Deus, o qual o mundo não suporta e não consegue ouvir. Porque a palavra, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Esta palavra, qual o mundo ele ouve e acha loucura. O mundo ele ouve e acha algo totalmente, como podemos dizer, o mundo não consegue entender.